falar sobre crenças e padrões de relacionamento, né? Porque que às vezes a gente repete um padrão de relacionamento. Eu não vou falar aquela frase, né? Porque que eu escolho mal os meus parceiros, prefiro dizer assim, né? Tem gente que tem uma expressão aí, né, Vi? Mas por Sim. que isso acontece, né? Por que isso acontece? A gente pode ter um olhar mais profundo. Será que é Uhum. só porque você não sabe escolher, né? Ah, não sei escolher, não tenho sorte, Uhum. né? Bem, a psicologia fala, né, sobre essa questão da escolha de qualquer tipo de relacionamento, seja relacionamento social ou amoroso, né, de amizades. Não tem algumas pessoas que falam, nossa, eu sempre fui traída por meus amigos, ou deixa a moto passar, porque senão eu não vou conseguir. Pronto, a moto passou. Eu sempre fui traída pelos meus amigos, eu me sinto, às vezes, fora de um grupo de amizades. Então, parece que, mesmo fazendo outros tipos de amizade, sempre acontece algo que vai ser relacionado ao passado, à história passada que a pessoa teve. Freud, ele explica isso muito bem com as transmissões psíquicas. As transmissões psíquicas é tudo aquilo que é passado de geração para geração. Tem coisas que são passadas, são boas, que seriam as transmissões intergeracionais. Então, prosperidade, bons relacionamentos, toda essa parte boa que uma família vai passando de geração em geração, é transmissão intergeracional. Agora a gente tem as transmissões transgeracionais, que sempre está encoberta com segredos familiares. Então as pessoas acabam repetindo a história familiar porque não sabem, não reconhecem, não sabem, não reconhecem e não é falado. E é algo assim, esse segredo familiar é algo assim, uma tragédia, comportamentos ruins, sabe? Aquela, aquela pessoa que tem um abuso dentro da família e acaba sendo abusada. Parece que existe um elo psíquico naquilo que não pode quebrar a corrente. E aí isso é trabalhado com autoconhecimento, dentro da terapia, e é muito importante a gente saber a nossa história. Eu sempre falo, é como história da humanidade. A gente precisa conhecer a nossa história particular e a nossa história da família, para a gente não cometer os mesmos erros. É muito importante. Então, um dos motivos pode ser esse, mas é necessário ter um autoconhecimento. Pode ser também que a pessoa ficou escutando muitas vezes: ah, você não vai encontrar ninguém, ah, você é, é insuficiente, ah, se você não for boazinha, você não vai ter uma pessoa boa. Ou pode ser também por observação do ambiente. Então, pai e mãe com relacionamento disfuncional pode desenvolver um filho com relacionamentos disfuncionais também no futuro. Pode, tem uma boa porcentagem de chance de acontecer isso. Você já ouviu, Cá, na, no consultório, algumas pessoas falando sobre, poxa, parecia que ia tão bem o meu relacionamento e de repente foi ladeira abaixo. Parece que eu estou me relacionando com o meu namorado antigo.
Com certeza, Vi, com certeza. E assim, é uma coisa muito comum, né, que isso seja muito parecido com o relacionamento dos pais, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de crença, acho bacana a gente esclarecer que a gente está falando de crenças no sentido de valores, de coisas que a gente escutou realmente, né? Principalmente na nossa primeira infância, até os 7 anos de idade. Então, tudo que é falado para a criança, tudo que é falado perto da criança é muito importante, é muito absorvido, sem filtro, né? Então, às vezes, a gente tem uma visão sobre relacionamento que nem é nossa, né? É uma coisa que a gente vem escutando lá desde pequenininho. Então, por exemplo, se a mãe foi uma pessoa muito submissa, uma mulher que realmente acreditava que ela tinha que se submeter, né, às ordens, às exigências de um marido meio manipulador, por exemplo, né? Existem grandes chances de essa mulher, né, lá na frente, né, essa criança vai se tornar uma mulher e ela vai provavelmente, ou ela não vai querer ter um relacionamento, por exemplo, né, porque ela vai falar, nossa, é assim, né, eu não quero, ou inconscientemente ela pode repetir um padrão, né? De repente atrair para si um namorado, um marido manipulador, uma pessoa que realmente não a respeita. Então, às vezes a gente fala, nossa, estou repetindo. Eu falava tanto, né, da relação dos meus pais e estou repetindo. Então, é por isso, né, a Vi deu uma explicação. Existem outras explicações, que a gente pode até fazer outras lives sobre isso. E aí a gente fala um pouquinho sobre constelação sistêmica, né? Então, assim, existem muitos estudos sobre essas questões de repetição de padrão, né? Então, a gente fala sobre os nossos ancestrais, e muitas vezes é uma coisa que soa muito, nossa, mas o que que tem a ver o que a minha tataravó passou, né? Mas tudo isso é muito importante e tem a ver com o que a gente trabalha no consultório realmente. Então, existem muitas técnicas, muitos tratamentos, né? A reprogramação biológica, por exemplo, constelação sistêmica, a hipnose mesmo também trabalha essas questões da ancestralidade, né? Porque sim, às vezes a gente repete um padrão que não é nosso e a gente sofre por uma lealdade, por exemplo, inconsciente à nossa mãe, por exemplo, né? E essas crenças, essas coisas que a gente escuta, né? Homem não presta, todo homem trai, tudo isso é o que a gente chama de crença. Então a gente escutou de pessoas que são importantes para nós, são figuras de autoridade, então a gente passa a acreditar sem questionar, né? Na adolescência, a gente começa a questionar as coisas que a gente escutou dos nossos pais, por exemplo, né? A gente já tem o lobo frontal mais desenvolvido, a gente começa a, opa, será que é assim? Mas às vezes isso não acontece. Então, a consciência, que é uma coisa que a gente realmente desenvolve muito em terapia, né? Por que eu estou repetindo isso? Por que esse relacionamento me faz mal? Como é esse relacionamento? Aí vem aquelas perguntas mesmo, né? Que tem os memes e tal. Mas como era a sua relação com a sua mãe? Como era a relação com o seu pai? Como era a relação dos dois? Mas o que tem a ver a relação dos dois, né? Tem tudo a ver, gente. Pode ter tudo a ver, né? Então é isso que a gente faz no consultório. A consciência. Então você saber, né? O que está acontecendo com você e por quê. Você começar a pensar por quê, né? Será que isso é normal? Eu atrair sempre um cara assim, assim, assim? Ou de repente um cara que tem problema com álcool. Ah, de novo, olha, meu pai tinha problema com álcool. Será que é coincidência? E aí a gente trabalha isso na terapia, então é maravilhoso, porque a gente pode quebrar um padrão, né? Sim, sim, com certeza. O primeiro passo é a consciência, né? Você entender o que está acontecendo aí. Porque a maioria das pessoas se culpam. O que eu tenho de errado? E quando a gente está neste lugar do que eu tenho de errado, a gente não consegue sair do ciclo, né? Porque sempre serei eu a errada. E eu acredito que seja importante, e a terapia faz a mudança de pensamento, que é, poxa, o que eu posso fazer com isso que aconteceu comigo? E não ficar se culpando
com o que eu tenho de errado. Então, aconteceu isso comigo, o que eu posso fazer para isso não repetir? O ciclo da culpa, ele é incrível, porque primeiro acontece o fato, depois você se culpa, aí acontece outro fato, você se culpa, vai acontecendo os fatos e você não vai saindo desse ciclo culposo. Então, é interessante você pensar o que eu posso fazer com o que aconteceu comigo, para que eu tenha novos resultados. Essa eu acho que é a primeira dica e a dica mais importante dessa live. Porque senão a repetição, como a Karina falou, das crenças, vai continuar sempre conosco.